Bom, nós vimos na última aula que a lei de Gauss ela envolve aí uma série de processos de definições, né? A superfície gaussiana, o vetor unitário n, a carga total dentro da superfície gaussiana, e a gente escreveu a lei de Gauss dessa forma, né? Uma integral numa superfície fechada, e o integrando era o valor do campo elétrico em pontos da superfície, produto interno ou produto escalar com aquele vetor n, chapéu, que é um vetor unitário que aponta para fora da superfície em cada posição R da superfície, multiplicado pelo elemento de área. E isso aqui era sempre igual à carga total dentro dessa superfície S, dividido por ε0. Né? Então você tinha um sistema que era desse tipo. Essa aqui seria a superfície S, que pode ser uma superfície imaginária ou não, né? A gente viu. E o vetor n era um vetor que cada posição na superfície ele estava apontando para fora do volume e sempre fazendo aqui 90 graus, né? Com a posição na superfície. Isso aqui sempre está implícito uma origem e um vetor R aqui, que é esse vetor da integral, ele pertence à superfície. Né? A gente não fala geralmente isso explicitamente, mas esse R sempre está na superfície. Então esse foi o resumo da aula passada, e nessa aula a gente vai ver como que a gente consegue aplicar essa lei de Gauss num problema útil, porque veja, qual o problema que a gente tem em geral para resolver? Não é, dado o conjunto de cargas, a gente obter o campo elétrico, porque conhecendo o campo elétrico, a gente vai ver no curso que a gente consegue tudo, saber tudo sobre o sistema, a gente consegue saber a energia do sistema, a gente consegue saber a força, que provavelmente aparecerá numa carga se você colocar ali, você consegue tudo. Mas se você olhar para a lei de Gauss, o campo elétrico aparece dentro da integral. Isso aqui é muito estranho, porque como é que a gente vai como é que a gente vai obter algo que está dentro da integral? Aí, geralmente você tem uma equação que a quantidade que você quer está do lado esquerdo aqui da integral e é igual a alguma coisa que você vai ter que calcular. Mas a lei de Gauss não está dizendo isso. Se você tem como objetivo obter o campo elétrico, a lei de Gauss pode não ser útil, porque para calcular essa integral você precisa conhecer o campo elétrico. Como é que você vai calcular o integral se você não conhece o integrando? Mas a gente vai ver que em algumas situações que têm o que a gente chama de um alto grau de simetria geométrica, é possível a gente, partindo da lei de Gauss, conseguir obter o valor do campo. Tá? Então isso aí, obviamente, é algo muito extraordinário, no sentido de que é raro. Então são pouquíssimos os problemas em que você vai conseguir fazer isso. Em termos de pesquisa em eletromagnetismo, ninguém mais usa a lei de Gauss para calcular campo elétrico, porque os problemas onde você consegue aplicar ela para extrair o campo elétrico já foram todos resolvidos. Tem uns que são mais simples, tem uns que são mais complicados, né? Nesse curso a gente vai, lógico, ficar voltado aos problemas mais simples. Então vou começar com o primeiro exemplo, que é quase trivial, mas vai ser bom para a gente ver como se aplica esse papo do vetor n, que depende da superfície, como é que a gente vai definir a superfície gaussiana e etc. Então, o primeiro exemplo que eu vou colocar aqui vai ser um de um campo fora de uma esfera. Quando eu falo campo, é o campo elétrico, tá? Fora de uma esfera uniformemente, essa vai ser uma palavra importante, uniformemente carregada. Com certeza vocês já devem ter visto esse sistema, pelo menos. E eu acredito que em Física 3 vocês também aplicam a lei de Gauss, mas vamos aplicar agora com esses conceitos mais definidos, né, do vetor unitário, etc. Então, qual que é a ideia? Bom, o problema é o seguinte, eu tenho uma esfera, eu vou colocar aqui minha esfera, e ela é uma esfera maciça.
no sentido de que ela possui uma densidade de carga ρ volumétrica uniforme. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que se você olhar em cada posição dentro dessa esfera, você vai ver a mesma quantidade de coulombs por metro cúbico. Só isso. Tá? Ρ é uma constante. Não vai variar. O ρ aqui não vai mudar com a posição dentro da esfera. É como se você tivesse atritado essa esfera, né, dentro do volume de maneira igual. Você não atritou mais um lado do que o outro. Né? Se ela não fosse uniforme, ela poderia ter, em uma certa região, aqui, sei lá, perto do Polo Norte, mais cargas do que em outras regiões, mas não é isso que a gente está tratando. Então, essa palavra uniformemente, ela é importante. Está me dizendo que a densidade de carga não varia com a posição. E vamos supor que essa esfera tem um raio R. Então, uma esfera de raio R maciça com a densidade de carga constante no seu volume. Esse é o nosso sistema. Então a gente sabe que por ser uma esfera carregada, existe aí um déficit de elétrons, né, um déficit de prótons, ela vai criar um campo elétrico. E ela vai criar um campo elétrico na região fora da esfera e também dentro da esfera. Eu não sei se vocês já trabalharam na lista, mas eu acredito que lá tem algum tipo de problema que você calcula o campo, não utilizando a lei de Gauss, mas utilizando outros métodos, dentro e fora da esfera. Aqui a gente vai estar interessado no campo fora, só para ilustrar esse conceito da lei de Gauss. Tem um problema na lista que vocês vão aplicar a lei de Gauss para encontrar o campo aqui dentro da esfera. Tá? Então, nesse primeiro caso, eu vou fazer só fora. Então, dá uma olhadinha aqui na lei de Gauss. Ela envolve vários elementos. Né? O primeiro, obviamente, é o da carga total, que está aqui dentro da superfície S. Mas aqui eu não tenho ainda a minha superfície S. A superfície S não é a superfície da esfera. Poderia ser, você poderia aplicar a lei de Gauss na superfície que seria exatamente a superfície da esfera. Mas vamos escolher uma superfície gaussiana que também é uma esfera, meio óbvio por causa da simetria do problema, e eu vou colocar ela aqui, ó, nessa cor azul. Então imagine que você tem uma outra esfera, só que agora não é uma esfera maciça, é só uma superfície mental, imaginada aqui por nós. E vamos supor que essa superfície gaussiana tem um raio R minúsculo. Então essa aqui é a minha superfície S que aparece na integral da lei de Gauss. Tá? Então esse é o primeiro passo, definir tua superfície gaussiana. No momento em que você define a superfície gaussiana, automaticamente você já está definindo os teus vetores N aqui, chapéu, porque a gente já viu que o vetor N são vetores que estão na superfície e apontam para fora da superfície gaussiana. Perfeito? Então, em cada posição aqui, ele está apontando para fora. Então, você tem que imaginar um monte de vetor N unitário, né, apontando para fora de uma superfície. E veja que ele depende da posição, né? Porque aqui ele está apontando nessa direção aqui, nessa posição ele está apontando para cá, etc. E é claro que eu estou escolhendo a origem do meu sistema de coordenadas, que seria essa origem aqui, ó, no centro da esfera, né, por questão de simetria para ficar mais fácil. Então tentem comparar sempre essa imagem aqui, que ela é geral, arbitrária, com a do modelo específico que a gente está resolvendo. Tá? Ok, que mais? Nós já temos então o vetor N, nós já temos a superfície gaussiana, óbvio. Então a gente já pode calcular o lado direito da lei de Gauss, que é a carga total dentro da superfície, que é sempre o quê? Uma integral no volume, delimitado aqui pela superfície gaussiana, da densidade de carga, em qualquer posição dentro do volume, vezes o volume, né, o elemento de volume dV. Ora, mas a densidade de carga, ela só existe dentro dessa esfera. Então essa integração, que é no volume total da superfície gaussiana, só vai ser diferente de zero nessa região. E nessa região, como a gente acabou de falar, a densidade de carga volumétrica ρ é constante. Então isso aqui fica simplesmente ρ vezes a integral dV do volume da densidade de carga, que se você quiser chamar, só para deixar mais formal, pode ser que esse volume seja, sei lá, S',
Então, é uma integral em S', e isso aqui é igual a ρ vezes 4 terços de πr ao cubo. Então, já conhecemos a carga total dentro da superfície gaussiana. É lógico que existem várias maneiras de você reescrever isso, né? Você pode, como ρ é constante, vamos supor que essa esfera aqui tem uma carga total Q, sem o índice T, Q. Então a gente sabe que Q é ρ, né, vezes 4π, 4 terços de πr ao cubo. Então QT pode ser escrito simplesmente como Q, onde Q é a carga total da esfera. Tem duas maneiras de você escrever a carga total da esfera, né? Em termos da densidade de carga ρ e do volume, ou você dizer simplesmente que a carga total da esfera é Q, então QT é igual a Q. Então já trabalhamos o lado direito da equação. Agora que a gente vai começar a discutir o papel da simetria nesse problema. Então vamos olhar para a integral do lado esquerdo, que é essa integral aqui. Temos uma integral na superfície S, que é essa superfície azul. Os valores do campo elétrico em posições na superfície. Produto interno N chapéu para cada ponto da superfície, vezes o elemento dA. Então, perceba o seguinte, aqui é o ponto crucial. Lembra que o produto interno entre dois vetores pode ser escrito como o módulo do primeiro vetor, vezes o módulo do segundo vetor, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Né? Se o vetor A estiver aqui, e o vetor B estiver aqui, e o ângulo for esse daqui, você pode calcular o produto interno dessa maneira. Né? A outra maneira é você escrever em termos das componentes, né? AX vezes BX, AY vezes, e soma tudo. Então, esse integrando, que é escalar n, não vou escrever o r aqui só para simplificar, pode ser escrito como módulo de E, agora eu vou botar o r, o módulo de n, que é 1, porque é um vetor unitário, e o cosseno do ângulo entre eles. Agora, se você olhar essa superfície gaussiana, lembra que esse campo elétrico é o campo na superfície, porque esse aqui é o integral de superfície. Pela simetria do problema, vocês esperariam que o campo elétrico numa posição, por exemplo, aqui, ele estaria assim? Não, né? Porque todas as posições nessa superfície gaussiana são equivalentes. E essa é a palavra-chave para esse problema, equivalente. Porque você chegar para mim e falar, olha só, o campo elétrico nessa posição pode estar para aqui, nessa direção. Eu chego para você e digo, ó, e se eu rotacionar a minha esfera e utilizar o argumento contrário? Então eu posso dizer para você que ela pode estar nessa outra direção da mesma maneira. Então, por ter essa simetria esférica, a única direção em que não possui ambiguidade seria a direção radial. Então, a gente espera que o campo elétrico em cada posição dessa esfera seja sempre radial. É difícil colocar esse termo nesse nível. É difícil colocar esse papo de simetria nesse nível de uma forma mais quantitativa. Então vocês têm que tomar isso mais como sendo intuitivo. E eu desenhei ele apontando para fora, assumindo que, sei lá, a densidade de carga aqui é positiva, né? Se aqui a densidade de carga fosse negativa, se tivesse mais elétrons nessa esfera, o campo elétrico estaria apontando para dentro. Mas o importante aqui é que a direção é sempre radial, perfeito? Então a gente espera que o valor do campo, a direção do campo nessas posições na superfície gaussiana também seja radial, pela simetria do problema. E é isso, esse é o argumento que se dá. Por que isso é interessante? Porque agora o E e o N estão na mesma direção. Né? Cada posição aqui, você vai ter o E e o N na mesma direção. Desse ponto aqui onde o N está para cá, você vai ter também um campo elétrico para cá. E se o E e N estão na mesma direção, esse φ aqui é zero, porque o ângulo entre eles é zero, e o que a gente fica é somente com o módulo do campo elétrico.
Então a gente já pode reescrever o integrando, né, esse integrando aqui, de uma forma mais simplificada. Ele fica simplesmente uma integral em S do módulo do campo elétrico nas posições da superfície gaussiana. Aí mais uma vez, a gente espera, por exemplo, que o tamanho do vetor nessa posição aqui, por exemplo, seja maior ou menor que o tamanho do vetor nessa posição? Não, porque não existe nada no problema que vai me dizer que isso acontece. Se você chegar para mim e falar, olha só, eu acho que o módulo do vetor aqui é maior do que o módulo do vetor aqui. Mas é uma esfera, se você rotacionar ela, você vai obter o mesmo estado, né? Você vai obter a mesma forma. Então por que que o campo aqui, o módulo do campo nessa posição vai ser maior do que aqui? Não tem como a gente assumir isso. Então a gente tem que assumir de cara, também é intuitivo, que o tamanho do vetor em cada posição da superfície gaussiana é o mesmo. Ou seja, que o módulo do campo elétrico não varia com a posição. Muito cuidado, eu estou falando, o módulo do campo elétrico não varia com a posição. O módulo é o tamanho do vetor. A direção e o sentido variam. O módulo não. Mas essa integral que a gente chegou só se refere ao módulo. Então, como eu estou falando que o módulo do campo elétrico não varia em posições da superfície S gaussiana, você pode retirar da integral, porque ele é uma constante. Então a gente fica com o módulo do campo elétrico e o que sobra a integral na superfície gaussiana dA, que é a área de uma superfície, né? 4π vezes o raio ao quadrado. Qual que é o raio da superfície gaussiana? Rzinho. Cuidado para não pegar o raio Rzão. A superfície gaussiana é essa em azul e a integral é na superfície gaussiana. Então isso aqui é Rzinho ao quadrado. Note que esse argumento só foi válido porque essa esfera aqui com carga, ela tem uma densidade de carga uniforme. Se você chegar para mim com uma esfera que tem um acúmulo de cargas numa outra região, essa simetria é quebrada, na verdade. Se de repente você me dá aqui uma esfera que ela tem muito mais carga positiva aqui do que aqui. Então, se você meio que girar a esfera, você consegue dizer que ela girou, né? Porque você vai estar mudando a região onde tem mais carga para uma região que tem menos carga. Então, nesse caso, onde a densidade de carga não é uniforme, nenhum desses argumentos se aplica. Você pode ter, de fato, nessa região aqui, ó, o módulo do campo elétrico pode ser maior do que nessa região aqui, porque tem mais carga nessa parte. Tá? Então, esse argumento de simetria, ele é, nesse caso, tá, ele é importante. É importante assumir que a densidade de carga é uniforme. O próximo exemplo a gente vai tratar um outro sistema em que a densidade de carga não é uniforme, mas mesmo assim a gente vai poder utilizar o argumento de simetria. Vou mostrar para vocês. Ok. Conseguimos então, ó, extrair, essa é a passagem mais importante da lei de Gauss. Vou colocar aqui umas exclamações, ó, porque é aqui que a gente consegue tirar o campo elétrico de dentro da integral. E aí você pode isolar ele na equação e obter seu valor. Então é dessa forma que a gente consegue obter o campo elétrico, mesmo sem conhecer como calcular aquela integral. Um truque, né? A gente monta uma superfície gaussiana de tal forma que o campo elétrico naquela superfície gaussiana fique constante. E aí a gente consegue puxar ele para fora da integral. Foi exatamente isso que a gente fez. Então se você igualar o lado direito da integral da lei de Gauss, que foi isso aqui, com o lado esquerdo, né, que é ou essa forma aqui ou essa daqui, a gente chega na equação de que o módulo do campo elétrico numa posição R, lá naquela superfície, vou botar Q, tá? Vou escrever em termos de densidade de carga não, Q dividido por 4π epsilon 0 R ao quadrado. E é lógico que essa equação aqui já não está fazendo referência a nenhuma superfície gaussiana, é uma posição R fora da densidade de carga. Então, se você tem aqui toda a densidade de carga, você tem uma posição R fora da densidade de carga. E a gente obteve, então, o módulo do campo elétrico. Note que eu não obtive um vetor. O campo elétrico é um vetor, né? Então, nessa posição, ele vai estar apontando em alguma direção, com algum sentido. Mas a lei de Gauss ela vai te dar sempre o módulo.
Mas aí você pode inferir, e essa é a palavra-chave, inferir a partir da simetria do problema que o campo elétrico também é radial, né? Como a gente discutiu. Então a gente pode dar um pulo aqui dessa equação, não tem como você vir dessa para essa, você vai ter que realmente inferir, botar na mão um vetor aqui radial, ó, R chapéu unitário, 4π ε0 ao quadrado. Então, utilizando a lei de Gauss, nós vimos que o campo elétrico fora de uma distribuição macroscópica aqui, ó, lembra que isso aqui tem um raio R, né, finito, pode ser 1 metro, 50 centímetros, qualquer coisa. A forma aqui do campo elétrico é a mesma que quando se você tivesse uma carga pontual Q e estivesse olhando o campo a uma distância R. Mesma coisa, né? Algo muito parecido acontece com a gravitação também, quando você calcula o campo gravitacional de um objeto com massa esférica, né? Você vê que é o mesmo campo gravitacional de uma partícula com massa m. Por quê? Porque a lei de Coulomb tem um paralelo muito parecido com a lei da gravitação, né? Universal lá de Newton também. Então esse é um resultado interessante, também não acredito que seja um resultado novo, vocês já devem ter visto isso, né? E trabalhem no problema, o problema anotei aqui, é o 2.12. Então 2.12 você vai obter o campo elétrico dentro dessa esfera. Então só para dar aqui uma dica, né? O que você vai precisar fazer, você vai ter novamente a tua esfera carregada, só que agora você vai escolher uma superfície que está a origem, tua superfície gaussiana vai estar dentro da esfera. Essa vai ser tua superfície gaussiana de raio R minúsculo. Então mais uma vez você tem os vetores aqui unitários, você vai utilizar novamente os argumentos de simetria e dizer que o campo elétrico aqui dentro também é radial. E a única diferença, o único trabalho que você vai ter que ter é calcular qual é a carga dentro dessa superfície S gaussiana. E aí você vai ter que, de fato, integrar. Tá? E aí veja o que acontece. Já adiantando, o módulo do campo elétrico, né? A gente está vendo que o módulo do campo elétrico fora, se você quiser fazer um gráfico, se você fosse fazer um gráfico do módulo do campo elétrico, numa posição R, em função dessa distância R do módulo. Então a gente teria um momento aqui que encontraria o raio da esfera. Para R maior do que o raio da esfera, que foi o caso que a gente resolveu, ó, cai com 1 sobre R ao quadrado. Então você vai ter um certo valor aqui, que seria Q sobre 4π ε0 R ao quadrado, e aí ele ia decair proporcional a 1 sobre R ao quadrado. Quando vocês calcularem o módulo do campo elétrico dentro da densidade de carga, vocês vão ver que ele é linear. Linear com a distância. Muito curioso, né? E é muito curioso porque se você pensar, vê só, tá? Aqui eu estou dando já uma divagação, mas é importante pensar nisso. Quando a gente calcula o campo elétrico de uma carga pontual na origem, o que é que você obtém? Que o campo elétrico é Q 4π ε0 R ao quadrado R chapéu, não é? Então o R aqui é a distância da carga, seria aqui essa distância. O que acontece se você começar a diminuir essa distância? Olhar o campo elétrico aqui, depois aqui e for chegando perto da carga. Você vê que o módulo dele diverge, né? Porque esse R aqui vai indo para zero. E, no entanto, nesse problema aqui, eu tenho uma esfera que está maciça, carregada, ou seja, tem um monte de carga dentro dela. E você está olhando o campo dentro da esfera, ou seja, em posições onde tem carga, e ele não diverge. Ele tem esse comportamento linear. Como é que pode? Se você tem uma carga e olhar lá um campo muito próximo, diverge. Agora, se você tiver um monte, infinitas cargas de um volume e olhar o campo dentro, em cima de cada carga, porque você está olhando o campo no miolo do objeto, o campo elétrico fica comportadinho, linear. Nesse caso, linear. Então, eu vou deixar vocês pensando nessas coisas, tá? Mas é muito interessante. Ok, esse foi o primeiro exemplo. Muito trivial, né? Não tem novidade nenhuma.
A novidade talvez seja esse campo linear que vocês vão calcular. Então vamos ao segundo exemplo. Então, o segundo exemplo, eu estou seguindo bem os exemplos do Griffiths, tá? Só que eu estou indo mais além, explicando algumas coisas, mas vale a pena vocês olharem como ele resolve esse problema e comparar com esse método que a gente está utilizando. Bom, o segundo é o campo dentro de um cilindro carregado. Então já é uma geometria diferente, não é uma esfera, é um cilindro. E veja que ele falou cilindro carregado, ele não falou uniformemente carregado. Então, de fato, a gente vai assumir, então imagina o cilindro, né? Todo mundo sabe um cilindro reto. E a gente vai assumir que a densidade de carga dele, que é o ρ, numa posição aqui R dentro do volume do cilindro, cresce linearmente com a distância ao centro do cilindro. Então, a gente vai escrever isso matematicamente dizendo que ele é uma constante K, constante qualquer, vezes S. O que é o S? Quando a gente estuda, lógico que como é um cilindro, a gente vai estar envolvido aqui com o sistema de coordenadas cilíndricas, né? Se você lembrar, existe uma relação entre as coordenadas x, y, z e as coordenadas cilíndricas que geralmente a gente chama de ρ, θ e φ. Só que o ρ aqui vai ser ruim chamar de ρ, né? Porque a gente está chamando de ρ a densidade de carga. Então eu vou seguir essa notação do livro texto, eu não vou chamar ρ, vou chamar S. Perfeito? Mas o S é o ρ que a gente aprende em coordenadas cilíndricas. Mas não dá para usar ρ para a distância radial em coordenadas cilíndricas e usar ρ para a densidade de carga, senão vai ficar uma bagunça. Então o que eu estou dizendo aqui é que a relação entre x, y, z e S, θ, φ é x é o S cosseno de φ, o y é o S vezes seno de φ e o z é o z mesmo, né? É isso que não muda, né? Todo mundo lembra, eu acho isso aqui, né? Relação entre coordenadas cartesianas e cilíndricas. Então eu vou tentar desenhar aqui o sistema, tá? Vamos ver se vai ficar bom. Não sei se vai ficar muito bom não. Vamos lá. Então eu tenho aqui uma tampa. Tá? Esse cilindro ele tem um certo raio e tem uma certa altura, tá? Vamos deixar aqui explícito. Então eu tenho aqui um cilindro, a parte de baixo. E vou colocar assim para não os efeitos. Perfeito? Então esse aqui é um cilindro. Imagine que ele tem um tamanho L, que é muito grande. Esse L é enorme. 5 km. Muito grande, muito grande. Então, eu vou colocar um sistema de referência. Deixa eu ver como eu seguir aqui. Que pode estar, sei lá, na base aqui do cilindro. Nessa base que eu desenhei, mas ele é muito grande. Então, aqui está o meu O, ó, minha origem. Então, esse aqui seria o eixo Z. Só para pensar em termos do sistema de coordenadas. E você teria, então, um dos eixos aqui, seria o X e o Y. X, Y. Então, essa equação para a densidade de carga está me dizendo que exatamente ó, em cima aqui no centro do cilindro, eu não tenho carga nenhuma resultante. O número de prótons é igual ao número de elétrons exatamente nessa linha aqui. Por quê? Porque S é essa distância, né? Estou desenhando em 3 dimensões, você tem que ter um pouco de imaginação. Tá? Estou desenhando aqui uma distância que vai desse eixo Z até uma posição dentro do volume do cilindro. Então, essa distância S é a coordenada radial no sistema cilíndrico. Então, essa equação está me dizendo que a densidade de carga aumenta linearmente com K. Então, exatamente no centro eu não tenho densidade de carga ρ, é zero. E à medida que eu me afasto, ó, quando eu chegar nessa posição máxima, que é na borda, né, nessa superfície aqui externa do cilindro, eu tenho o valor máximo de densidade de carga, que é K vezes o raio do cilindro, que eu chamei de... não pode ser R. Pode ser o raio do cilindro R, se você quiser. Não vai servir de nada para a gente.
Tá? Ok, então esse é o meu sistema. A primeira coisa que você tem que entender é o teu sistema, a geometria do teu objeto e como a densidade de carga está distribuída nele. Tá? Se aqui fosse um S ao quadrado, significaria que a densidade de carga continuaria sendo zero, exatamente no eixo, mas ela aumentaria muito mais rápido. Né? Se você olhar na periferia, aqui nas bordas do cilindro, teria uma densidade de carga muito maior do que esse caso linear. E assim por diante. Pode ser um K vezes seno de S. Então teria uma coisa mais exótica aí. Tá? Então esse é um exemplo de um sistema em que a densidade de carga não é uniforme, porque ela está variando com a posição. Ok, então já entendemos a geometria, né, e entendemos a distribuição de cargas que está nesse material. Nosso objetivo é encontrar o campo dentro do cilindro. Então vai ser diferente desse problema anterior que a gente calculou o campo fora da esfera. Né? Eu quero calcular o campo dentro do cilindro. Primeira coisa, vou ter que utilizar a lei de Gauss e eu preciso de uma superfície gaussiana. Então dessa vez a minha superfície gaussiana vai ser o seguinte. Vai ser um cilindro também, pela simetria já sugere, né? Por que eu criaria uma superfície gaussiana aqui que seria uma esfera, por exemplo? Não tem para quê. Então vai ser um cilindro, eu vou desenhar o cilindro aqui, ó, e ele vai estar circunscrito nesse cilindro do material. Então imagine que você tem aqui um cilindro dessa forma aqui. Assim, muito ruim desenhar isso, mas eu acho que dá para entender, né? Um cilindro dentro do outro. E esse cilindro que eu desenhei azul, vamos supor que ele tem o mesmo tamanho L aqui e que ele tem um raio. Aqui eu botei o Rzão, né, que seria o raio do cilindro do material mesmo, mas o raio aqui do meu cilindro, que é da minha superfície gaussiana, eu vou chamar de R não, de S. De S, só S. Pode até ser esse S aqui que eu já desenhei sem querer, né? Perfeito? Essa é a minha superfície gaussiana, um outro cilindro de tamanho L e o raio aqui S. Pronto, esse é o primeiro passo. Qual é o segundo passo? Encontrar qual é a carga total dentro da minha superfície gaussiana. Porque a lei de Gauss pede isso, né? É o Qint. E o Qint vai ser dado por ρ e R no volume. É isso, né? Que integração em que volume? No volume da superfície gaussiana. Ou seja, esse volume azul aqui, né? Bom, aí é uma integração simples, porque é uma integral de volume num sistema de coordenadas cilíndricas. Então isso aqui vai ser V de S, fazer aqui com calma, né? O elemento de volume em coordenadas cilíndricas é S, ds, dφ, dz. Se não lembra, o Griffiths tem no final do livro, nas últimas páginas do livro, tem umas tabelas lá com essas relações entre as coordenadas. Eu lembro que quando eu estava fazendo esse curso, eu imprimi essas páginas e colei assim na parede, na frente da minha mesa, porque você fica olhando direto. Divergente em coordenadas cartesianas, divergente em coordenadas esféricas, divergente em coordenadas não sei o que. O Griffiths tem tudo isso tabelado. Eu imprimi e coloquei assim na frente. Era só olhar e fazer e pronto, já facilitava muito. Bom, essa integração aqui é trivial, né? Acho que não preciso nem entrar em detalhes, mas é só substituir o ρ, como o k é uma constante, ele sai da integral. Nós vamos ter a integração em φ, que varia de 0 a 2π, né? Dá uma volta inteira aqui no volume. Nós temos a integração em dz, que é 0 a L, que vai de 0 até o tamanho. E a última que realmente a gente vai precisar calcular, que é a integração de 0 a S, que é em todo o raio aqui do cilindro. Que você tem esse S aqui, da definição, e tem um S daqui, então fica S ao quadrado ds. E aí quando você resolve essa integral, você obtém 2/3 de π k L S ao cubo. Pronto, essa é a carga total em coulombs que está dentro desse cilindro que é a superfície gaussiana de raio S e tamanho L. Se a densidade de carga aqui fosse constante, você teria uma forma muito mais simples, né? Só precisaria multiplicar o Ks,
Só precisaria multiplicar o ρ, que é a constante, vezes o volume do cilindro. Mas como ele varia com a posição, você tem que fazer esse processo de integração. Perfeito. Temos nosso primeiro passo, que é obter a carga total dentro da superfície gaussiana. Agora vamos lidar novamente com a integral na superfície gaussiana. Campo elétrico numa posição R na superfície. Produto interno no vetor R vezes o elemento de área. Mesma integral do outro problema. Então a primeira coisa é identificar o vetor N. Onde é que ele está apontando aqui? Bom, ele sempre aponta para fora da superfície gaussiana. Então vou colocar aqui. Bom, nessas posições na tampa superior da superfície, ó, o vetor N ele vai estar assim, né, apontando em cada posição, você vai ter um vetor N apontando para fora. Nessa superfície de baixo, na tampa de baixo também, cada posição você vai ter aqui um vetor N apontando para fora. Note que como essas tampas são planos, né, o vetor N nessa tampa daqui e na tampa de baixo, eles não mudam com a posição, porque eles têm o mesmo módulo, mesma direção e o mesmo sentido em cada posição nas tampas, tá? Nas tampas. E nessa superfície lateral nós temos aqui, ó, vou tentar desenhar de uma maneira bem tridimensional aqui, ó. Estão vendo? Cada posição nessa superfície lateral, né, você tem um vetor N que aponta radialmente para fora. Então você tem um cilindro aqui, cada posição você tem um vetor N apontando para fora. Tem que ter um pouco de imaginação, pessoal, tá? Quando eu falo cada posição, o vetor N aponta para fora, você tem que imaginar isso, uma superfície em 3 dimensões, é um monte de vetor N apontando para fora. Fica muito difícil expressar isso no plano, né, no papel aqui. Então é importante ter essa imaginação. Ok, identificamos então, ó, os vetores N, como eles variam com a posição. A utilidade desse problema, de resolver esse problema, aparece porque nesse caso você vê que esse cilindro ele é formado basicamente por 3 superfícies, né? Você tem a superfície que seria a tampa superior, você tem a outra superfície que seria essa tampa inferior e essa superfície lateral. Então você sempre pode quebrar a tua integral, né, em vários domínios. E é isso que a gente vai fazer agora. Essa integral, que é uma integral na superfície total S, eu vou dizer que ela pode ser a soma de 3 integrais. A primeira integral vai ser na tampa, vou deixar explícito aqui, ó, superior. Lembra que eu falei que a parte mais importante da integral não é nem o integrando, é o que aparece aqui embaixo da integral? Agora vocês vão ver, tem que ficar ligado nisso. Veja que eu não coloquei a bolinha aqui, porque essa integral é na tampa superior, que é uma superfície aberta. Então não preciso colocar a bolinha. Aqui tudo bem, a bolinha porque a superfície total é fechada. Então nós temos na tampa superior, vou colocar só assim, tá? Vou parar de escrever aqui a dependência em R, mas sempre lembre que tem uma dependência em geral, mais uma outra integral na tampa inferior, é escalar N, dA, mais uma outra integral, eu coloquei aqui, do lado, né, na superfície lateral, é escalar N, dA. Perfeito. Eu não assumi nada ainda, nenhum papel de simetria, né? Eu estou só reescrevendo a minha integral, não teve nenhuma aproximação até o momento. Então agora que a gente vai invocar os argumentos de simetria. Ora, imagine o cilindro, né? Desse cilindro com carga, e essa carga está distribuída no cilindro que é muito grande. Então você esperaria que, por exemplo, o campo elétrico nessa posição aqui fora do cilindro tivesse mais ou menos aqui, apontando nessa direção. Mais uma vez, não tem sentido, não tem lógica. Porque você poderia girar o cilindro e obter a mesma configuração. Veja que eu estou falando em girar o cilindro. Se você girar o cilindro, você não vai conseguir dizer se ele girou ou não. Apesar da densidade de carga variar com a posição, você tem essa simetria rotacional para esse problema. No caso da esfera, era ainda mais simétrico, porque a densidade de carga era uniforme e você poderia girar a esfera em qualquer direção, assim, ó, ela não ia mudar. Você não conseguia dizer que seria uma outra esfera. Aqui, como o cilindro ele estende no eixo Z, né,
você pode girar ele assim, ó. Como a densidade de carga não é uniforme, mas ela só depende radialmente, ela também fica invariante. Então você não esperaria que o campo elétrico numa posição aqui, por exemplo, apontasse para cá, porque ele poderia apontar da mesma forma para cá. Desse lado também é a mesma coisa, né? Então, mais uma vez, a gente vai ter que assumir que o campo elétrico, nesse sistema, ele tem uma forma radial. Radial em S. Tá? O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o campo elétrico, deixar aqui bem mais explícito, numa posição R, ele vai estar na direção do S-chapéu. Lembra, o S-chapéu é o vetor unitário radial em coordenadas cilíndricas. É diferente do vetor unitário R-chapéu em coordenadas esféricas, né? O R-chapéu em coordenadas esféricas ele aponta radial sim, né? O cilíndrico ele aponta radial no plano. Então a gente pode assumir que o campo elétrico ele é alguma coisa, e eu vou chamar essa alguma coisa de uma função qualquer f de r na direção S. Essa aqui, ó, é a nossa equação do argumento de simetria. Você vai ter que parar um pouquinho e pensar para tentar engolir esses argumentos, tá? Então, pausa o vídeo aí e fica pensando, por que o campo elétrico tem que apontar radial? Por que não pode apontar na direção Z? E você vai ver que sempre que você escolher uma direção, existe uma outra equivalente de sentido contrário. E a única direção que realmente não vai mudar é a direção radial para esse caso. Então essa é a nossa premissa, tá? Ou alguns livros chamam de assumption. Assumption é isso, é uma premissa. A gente está assumindo algo e vai ver se é verdade, né? Pode ser que não seja, e aí? Tem que fazer o experimento e ver se está certo. Mas pela simetria do problema, tudo indica que isso aqui é verdade. Ok. Então agora vamos utilizar esse argumento de que o campo elétrico aponta nessa direção radial para calcular essas integrais. Então pega a primeira. A primeira integral, na tampa superior, ela é calculada aqui. Eu vou desenhar ela aqui. Ó. Tampa superior, que é a primeira integral. Então eu vou desenhar ela aqui. Na tampa superior, o vetor n está para cá. E o campo elétrico? Ora, estou dizendo que o campo elétrico é radial em todos os pontos. Então o campo elétrico vai estar, sei lá, radial. Pode estar para cá. Pode estar para cá, tanto faz. Então o ângulo entre E e N, 90 graus. Consequentemente, escalar N é zero. E essa primeira integral é nula. Tampa inferior. Tampa inferior a gente tem o mesmo argumento. Você vai ter aqui a superfície. O vetor n está apontando aqui para baixo, né? São esses vetores aqui. E o campo elétrico vai estar radial do mesmo jeito, fazendo um ângulo aqui de 90 graus com o vetor n em qualquer posição dessa tampa inferior, dessa superfície aberta. Consequentemente, escalar n também é zero. Então a gente vê que a única integral que é diferente de zero é essa daqui, né? Que é a integral nessa superfície lateral. Então vamos ver o que acontece quando a gente substitui lá. Bom, na superfície lateral, ou seja, no lado, né, nós temos escalar n. Só que o a gente está assumindo que é o f de r, S chapéu, e o n, olha só, o n aqui ó, é exatamente o S chapéu, que é o vetor unitário radial em coordenadas cilíndricas. Então, eu fico com S chapéu, escalar S chapéu, e isso aqui é igual ao f de r. Consequentemente, a integral total da superfície gaussiana, mais uma vez, colocar aqui tudo, é de r, escalar n, de r, dA, fica igual à última integral do lado, que é simplesmente f de r dA. Que esse integrando virou só isso, né? O escalar n. Note que se eu obter o f de r, automaticamente eu já sei o campo elétrico, né? Eu já sei o campo elétrico que está aqui.
Então, a gente vai utilizar, ele ainda não saiu da integral, o f está aqui. Então a gente vai utilizar o mesmo argumento. Ó. Eu não espero que o módulo do campo elétrico em posições nessa superfície gaussiana seja diferente nas posições da superfície. Mesmo argumento que a gente usou no caso da esfera. Então a gente está assumindo que o módulo do campo elétrico não vai variar nessas posições da superfície. E aí você pode tirar a função f. Então fica só a integral dessa área lateral, que vale quanto? Ora, qual é a área dessa superfície lateral? É o perímetro 2πs, que é o raio aqui da superfície gaussiana, 2πs vezes a altura, que é L. Então a gente fica com 2πs vezes a altura, que é L, vezes a função f de r. Então, se você igualar agora o lado direito da lei de Gauss com o lado esquerdo, que é esse daqui, a gente chega no resultado. Aí você pode extrair o f. Vou botar aqui direto. O f de r dá ks ao quadrado sobre 3ε0. E se eu tenho f de r, eu posso utilizar essa relação e obter o campo elétrico diretamente. Ks ao quadrado 3ε0 S chapéu. Isso aqui para pontos onde S, que é a distância ao eixo, quando eu estou calculando o campo elétrico, menor do que o raio do meu cilindro, ou do cilindro carregado, né? Porque a gente está calculando o campo dentro. Então essa equação está me dizendo o seguinte: exatamente no eixo do cilindro, no meio do cilindro, o campo elétrico é zero. A gente esperaria, né? Porque ali não tinha carga. E à medida que você se afasta do centro do cilindro, o módulo do campo elétrico aumenta quadraticamente. Então, se você está a uma certa distância, o módulo do campo elétrico é 2, se você for para dobrar a distância, ele quadruplica, né? Porque é proporcional a esse ao quadrado. Então, esse é o resultado. Vocês podem, se vocês quiserem, né? Só para ilustrar aqui o que eu acabei de falar, né? Imagine que a gente olha o cilindro de cima. Então, estou olhando aqui o cilindro de cima. Tá? O eixo Z está entrando aqui na tela. Então, o campo elétrico aqui é o centro. Então, se você pegar posições aqui, ó, próximas do centro, o campo elétrico vai estar mais ou menos assim. E se você pegar uma posição já aqui, mais distante do centro, o campo elétrico vai ser maior. Ele aumenta. O módulo dele é maior. Então, o tamanho aqui do vetor é maior. Essa é a distribuição do campo elétrico de um cilindro carregado com a carga ali linear. Tá? E esse é o objetivo. No momento em que você consegue obter o valor do campo elétrico em todos os pontos que você quer, o seu problema está feito. Né? Se você quiser, você pode adicionar uma carga aqui Q. Qual é a força dessa carga aqui? Multiplica a carga pelo campo elétrico, faz qualquer tipo de análise. A gente vai discutir ainda energia, essas coisas, mas tudo isso pode ser calculado a partir do momento em que você conhece o campo elétrico em todos os pontos do espaço. Nesse problema a gente não sabe em todos os pontos, né? A gente só calculou dentro. Então isso aqui pode ser S menor ou igual a R. Se você quiser, trabalhe agora e calcule o campo fora. Então qual é a diferença aqui? Você vai ter que pegar uma superfície gaussiana que esteja fora do cilindro, né? Com um raio maior do que o raio do cilindro material. E aí você vai só... O único trabalho que você vai ter é calcular agora a carga total que está dentro da superfície gaussiana. Porque você vai utilizar os mesmos argumentos de simetria. Que o campo é radial, né, para fora, no plano. E o produto interno dá aquela constante, que o módulo dele é constante, vai tirar da integral, a mesma coisa. E aí você pode fazer brincar naqueles gráficos que eu fiz, né? No caso da esfera uniforme, ele é linear e depois já cai. Com o cilindro você vai ter algo bem diferente. A gente está vendo aqui já que o comportamento dele aqui é quadrático. Se você fizer um gráfico do módulo do campo, chega um momento que você vai ter o raio do cilindro, mas aqui ele cresce quadraticamente.
E aqui depois, o que será? Vou deixar para vocês brincarem aí. Então esse foi o nosso segundo exemplo, tá? Mostrando uma aplicação aí da lei de Gauss numa distribuição de carga que não é uniforme. Então vamos agora para o terceiro e último exemplo, que é o exemplo matematicamente mais simples, porém ele é o mais estranho de você imaginar. Vamos ver por quê. Então o terceiro exemplo é o campo de um plano infinito. Então, essa é uma distribuição completamente ilusória, porque não existe nada na vida real que seja infinito, né, em termos de distribuição de carga. O primeiro exemplo é uma esfera, beleza, você pode ir no laboratório e fazer essa esfera, só eletrizar ela. O segundo era o cilindro de tamanho L, muito grande, mas era finito. Agora esse terceiro é um campo infinito, um plano infinito. Então a ideia é a seguinte, é você ter um plano reto, então desenhar ele aqui. E aí como é que eu vou desenhar algo infinito? Aqui, nessa folha. Não tem como. Eu vou ter que desenhar algo finito, que vai ocupar uma certa região, e vocês vão ter que imaginar isso sendo infinito. Não tem como eu mostrar para vocês. Então eu vou desenhar aqui um plano reto. Tá, o plano reto, ele não pode fazer curva, ele é reto, é reto. Só que ó, isso aqui não é infinito. Eu estou vendo aqui, ó, ele tem um tamanho, mas é uma representação. Então, imagine que isso aqui vai para o infinito. Como é que você desenharia isso? Não tem como. Você tem que imaginar que isso aqui, ó, esse lado vai para o infinito, que esse lado vai para o infinito, que esse lado aqui vai para o infinito e que esse lado aqui vai para o infinito. É a melhor maneira que eu posso fazer para mostrar para vocês o que é um plano infinito. Perfeito? Então imagine que você tem esse plano e ele tem aqui, ele está carregado. O que eu quero dizer que ele está carregado? Ele tem cargas, né, em excesso na sua superfície. E como ele não tem um volume, é diferente dos dois exemplos, né? A esfera tem um volume, o cilindro tem um volume, o plano ele não tem um volume. Então a gente não vai falar em densidade de carga ρ, a gente vai dizer que ele tem uma densidade de carga sigma, que era a letra que a gente utilizou, né, para descrever coulombs por metro quadrado. Então, se você pegar uma regiãozinha aqui, ó, com a área A, e você quer saber o quanto de carga tem nessa região, você multiplica a área pelo sigma. Né? É assim que a gente obtém o valor da carga. Então, vamos supor que ele tem essa densidade de carga acima. Então, ele é um objeto infinito, mas beleza, é um objeto e ele está carregado. Então, ele vai criar um campo elétrico. E eu quero saber o módulo do campo elétrico numa posição, que agora não tem sentido falar dentro do volume ou fora do volume, é um plano, então eu só vou poder calcular o campo elétrico de um lado do plano e do outro lado, né? Se tiver um plano aqui, eu vou calcular o campo elétrico aqui e aqui. Então eu quero saber o módulo do campo elétrico em qualquer posição, em cima ou embaixo do plano. Eu quero saber a direção e quero saber o sentido. E a gente vai resolver esse problema utilizando lei de Gauss. Vocês vão ver que é muito simples a matemática, mas os conceitos aqui eles são mais complicados. Porque porque o plano vai para infinito. A gente vai ver, por exemplo, nesses dois casos do exemplo anterior, a gente viu que na esfera o campo inicialmente crescia linearmente e depois ele ia decair, né? Quando você ia para pontos longe da esfera, então ele decaía. Do cilindro também, quando vocês calcularem o campo fora, vocês vão ver que ele vai decair com a distância. No plano não, a gente vai ver que ele não decai. Se você olhar esse plano no infinito, uma posição no infinito, você vai encontrar ainda o mesmo valor do campo se você tivesse a 2 centímetros do campo. Então, vamos discutir isso um pouquinho quando a gente resolver o problema. Então vamos lá, eu quero utilizar a lei de Gauss. O que é que eu preciso para a lei de Gauss? Novamente, uma superfície gaussiana. E aqui você pode pensar que por ser um plano, né, a superfície gaussiana pode ser um cubo. E pode ser, não vai mudar nada. Tá? Eu vou escolher minha superfície gaussiana como sendo o seguinte. Um cilindro reto, então ele tem uma tampa superior. Aí olha só como eu vou ter que escrever aqui, viu?
Na verdade, eu vou nem escrever dessa, vou botar ele aqui, ó. Olha só minha superfície gaussiana, que coisa exótica. Vai ser um cilindro que vai ter aqui a tampa superior, a tampa de cima, da mesma forma do exemplo anterior. Aí ele vem aqui, ó, e corta o plano nessa posição. Ainda bem que o professor de vocês fez aula de artes, viu? Porque isso aqui é ser ruim de desenhar. Então ele corta aqui e aqui ele já está atrás do plano, ó. E aqui, sei lá, pode sair, né? Não tá bom, mas eu acho que deu para entender, né? Uma folha de papel e um copo metade atravessado na folha. Essa é a minha superfície gaussiana. Essa aqui é a minha superfície S. Parece estranha a escolha dessa superfície, mas segura aí, vamos ver o que acontece. Para onde é que está apontando o meu vetor N chapéu? Bom, na tampa superior ele está para cá. Em cada posição ele está para cá, constante, da mesma forma do exemplo anterior. Na tampa inferior ele está para cá. E na superfície lateral ele está apontando radialmente aqui. Né? Em cada posição ele está radial. Então desenho aqui um monte de vetor para vocês verem. Ok. E agora o que é que a gente precisa? Bom, a gente precisa da carga total dentro da superfície gaussiana. Ora, a densidade de carga sigma, que a gente está considerando aqui, ó, ela é constante. Tá? Você não vai ter mais cargas acumuladas em uma região do plano do que em outra. Todo plano você vai ter a mesma quantidade de coulombs por metro quadrado, perfeito? Então eu quero saber a carga que está dentro da superfície gaussiana, não é isso que a lei de Gauss diz? Ora, a carga que está dentro da superfície gaussiana é essa carga aqui, ó, dessa que está nessa areazinha onde cortou a minha superfície gaussiana, concordam? Só nessa regiãozinha do plano, que vai ser um certo círculo no plano, né, vai conter carga. Então, como é que eu sei a carga aqui dentro? Ora, eu acabei de mostrar, né, no exemplo anterior. Se você tem a área e você quer saber o quanto de coulomb tem ali, o que é que você faz? Você multiplica a área vezes a densidade de carga. Eu estou chamando de A, estou dizendo que esse cilindro, vou botar aqui do lado, né? Estou dizendo que esse cilindro tem uma superfície A, aqui e aqui. Um cilindro reto com a área da base A. Nota que a unidade aqui é correta, né? Área, metro quadrado, sigma coulomb por metro quadrado. Quando você multiplica, sobra coulomb, que é exatamente a carga. Então eu tenho, ó, a carga que está dentro da superfície gaussiana. Quanto vale? Sigma vezes A. Ok. Agora a gente aplica o lado direito da lei de Gauss. Mais uma vez, integral na superfície da superfície, integral de superfície na superfície gaussiana, produto interno NDR. Eu estou escrevendo isso sempre para fixar na cabeça de vocês, já. Depois eu vou parar de escrever essas dependências em R e tal. Estou assumindo que vocês já entenderam o que está acontecendo. Ok. Seguimos da mesma forma. Como é que eu calculo essa integral? Vou dividir em 3 integrais. Tampa superior é escalar em dA mais tampa inferior é escalar em dA mais lado. A superfície do lado é escalar n dA. Então agora a gente vai de novo invocar o argumento de simetria. Você esperaria, vamos olhar esse plano aqui de lado, eu desenhei ele aqui de lado. Ó. Então ele vai aqui para infinito. Então, eu peguei, a gente está olhando o plano de lado aqui, exatamente na visão. Você esperaria, isso aqui tem uma carga, vamos supor que seja uma carga mais sigma, positiva. Tem um excesso de prótons ali, por exemplo. Você esperaria que o campo nessa posição aqui estivesse nessa direção? Se você chegar para mim e falar, o campo aqui eu acho que está para cá, eu digo, por quê? Se você pegar esse plano e girar ele aqui assim, ó, ele fica o mesmo sistema. Então por que ele não estaria apontando aqui? E se você pegar qualquer outra posição e dizer, eu acho que ele está para cá, você gira ele aqui, ó, está o mesmo sistema, por que ele não pode estar apontando para cá? E a gente vê que, depois de pensar, né, sobre esse argumento de simetria, a única direção possível para o campo é ele estar
perpendicular ao plano. Ou seja, o campo elétrico está para cá ou para cá. Ou seja, se você olhar agora essa integral e essa integral, essa aqui vai ser nula. Porque é a integral na superfície do lado. E aqui do lado, o vetor n ele é paralelo à superfície. Estão vendo? Paralelo ao plano. E como eu estou dizendo que o campo elétrico ele tem que estar perpendicular ao plano, é escalar n dá zero. Então essa integral a gente já sabe que dá zero. Então sobra essas duas. E aqui começa a ficar interessante. Eu vou fazer com muito cuidado. Tampa superior, valor do campo elétrico em posições na tampa superior, produto interno N em posições na tampa superior, dA, mais a integral na tampa inferior, valor do campo elétrico em posições na tampa inferior, produto interno vetor N em posições na tampa inferior, dA. Então vamos lá. Vamos supor que o eixo Z seja aqui, ó, perpendicular ao plano. Então botei o eixo Z. Pode botar a origem aqui mesmo nesse plano, tá? Ou seja, o meu plano de cargas ele está no plano XY, tá? Com o eixo Z aqui perpendicular. Então nessa primeira integral, vocês estão vendo que esse N em posições na tampa superior é o Z chapéu. Perfeito? Aqui o N, é esse aqui. Ó. Na direção Z, vetor unitário, é o Z chapéu. E nessa outra integral, o vetor N em posições na tampa inferior é menos Z chapéu. Perfeito? Porque está aqui, ó, são esses vetores aqui. Eles estão apontando para baixo, no sentido Z, na direção Z, e o vetor unitário. Então, só pode ser Z chapéu negativo. E, mais uma vez, a gente não espera que o módulo do campo elétrico varie nessas posições. Por quê? Ó, nesse exemplo aqui que a gente fez, né? A gente já sabe que o campo elétrico está perpendicular ao plano, então ele está para cá ou para cá. Se eu pegar e falar para você, ó, o módulo do campo elétrico aqui vai ser igual ao módulo do campo elétrico aqui, que vai ser igual ao módulo do campo elétrico aqui. Aí eu espero que mude. Não tem nada no meu sistema que faça isso mudar. Poderia ser diferente se a densidade de cargas estivesse distribuída de forma não uniforme, mas não é esse problema, né? Por isso que o problema considera o sigma constante. Então, mais uma vez, ó, nós temos que nessa primeira integral você vai ter o módulo de um, módulo da outra, cosseno do ângulo entre eles. Cosseno do ângulo entre eles, zero, porque o n está na mesma direção de E. Então você pode tirar o módulo do E dessa integral. O que sobra é a integral na tampa superior de A. Esse aqui já é mais interessante, ó, porque o campo elétrico na tampa inferior, vou botar aqui do lado, ele pode estar apontando, né, aqui, para baixo, no mesmo sentido do N. Porque aqui, ó, o campo elétrico aqui está para baixo e aqui ele está para cima. E como o N aqui é menos Z, quando você faz esse produto interno e assume que o campo elétrico é constante novamente, ele pode sair da integral da tampa inferior. Muito cuidado com esses vetores unitários e o sentido. Então, pode não ter ficado muito claro isso aqui, porque é tão simples que você pode se complicar. Então, para um pouquinho, olha o valor do N que eu coloquei aqui e olha o valor do campo elétrico na tampa inferior. Eles vão estar apontando na mesma direção. Da mesma forma que nessa primeira integral, o campo elétrico e o N estão apontando também na mesma direção, só que é para cima. Então, eu tenho mais e mais. Na tampa inferior, eu tenho um N que está para baixo, que é menos Z, e eu tenho um campo elétrico que também está para baixo. Então, vai ser menos aqui, ó, um módulo do campo, Z. Então, quando você faz o produto interno, cancela o menos e fica mais. Ora,
Essas duas integrais aqui são iguais, é a área da tampa superior, que é A, e a área da tampa inferior, que também é A. Então você pode escrever isso aqui. Como o campo elétrico, a gente está dizendo que o módulo dele é a mesma distância do plano, não vai mudar, vai ser o mesmo. Isso aqui vai ser 2 vezes o módulo do campo elétrico, vezes a área A. Então, calculamos o lado esquerdo da lei de Gauss. 2 vezes o módulo do campo elétrico, vezes a área. Isso aqui vai ter que ser igual à carga total, que está dentro da superfície gaussiana, que é sigma vezes A, dividido por ε0. E dessa última relação, nós temos que o módulo do campo elétrico você pode cancelar o A aqui, sigma sobre 2 ε0. E esse resultado é muito estranho. Veja que o módulo do campo elétrico, em qualquer posição, fora do plano, em cima do plano, embaixo do plano, você pegar o módulo do campo elétrico aqui, sigma sobre 2 ε0. Se eu pegar ele aqui embaixo do plano, sigma sobre 2 ε0. Se eu pegar ele a uma distância de 300 km do plano, sigma sobre 2 ε0. O módulo. Tá? Então, o módulo do campo elétrico é constante. Ele não decai com a distância do plano. Então, se a gente fizer aqui um gráfico, um desenho do plano, imagine que isso aqui é o plano infinito, né? Então ele vai embora aqui, para o infinito. Estou olhando ele de lado, né? Aquela visão de lado. Se você olhar, e se isso aqui for o eixo Z, se você olhar aqui acima do plano, o campo elétrico vai estar para cá. Então, nessa região aqui acima do plano, se você quiser escrever o vetor campo elétrico, ele vai ser sigma sobre 2 ε0 Z chapéu. E abaixo do plano, o campo elétrico vai estar para baixo. Isso aqui, lógico, eu estou assumindo que a densidade de carga é maior do que zero, tá? Sigma é positivo. Então, abaixo do plano, o valor do campo elétrico no vetor menos sigma sobre 2 ε0 Z chapéu. Então, se você pegar o módulo daqui e o módulo daqui, dá a mesma coisa, né? Por isso que essa equação ela é válida em todos os pontos do espaço. É uma equação em módulo. Mas o vetor vai depender. Lógico, se a densidade de carga aqui for negativa, então esses vetores invertem, né? Esse vetorzinho vai estar apontando para a placa, para o plano, e esses vetores aqui embaixo vão estar apontando também para o plano. A gente vai ter que inverter esse sinal aqui. Mas esse é o comportamento. E por que vocês acham que o vetor campo elétrico, né, não depende da distância ao plano? Porque isso é muito estranho. Todos os problemas que a gente tratou sempre vai ter essa dependência de quando você se afasta da densidade de cargas, o campo elétrico diminui. Mas aqui a gente não está vendo isso. Então, por isso que é um problema que matematicamente foi simples, a gente não fez muita coisa, mas conceitualmente ele é complicado. É lógico que a fonte aí, né, a origem desse comportamento estranho de um campo que não decai com a posição, está no fato de que a densidade de carga ela vai para o infinito. Então, se você for olhar uma posição lá no infinito, você ainda vai encontrar carga, né, perto do plano. Qual é a densidade de carga lá no infinito? Vai ter lá, sigma. Então, quando você se distancia do plano, na verdade você não está se distanciando do plano. Né? Imagina você está olhando o plano infinito e você vai indo, se distanciando dele, mas mais do plano vai vir no seu plano de visão aqui, no seu ângulo de visão. Então, à medida que você se afasta, você vai vendo mais carga, mais carga, mais carga, mais carga. Por isso que o campo não diminui com a posição. Algo muito estranho, vocês vão ter que parar um pouquinho para pensar nisso. Mas é muito interessante também. Aí você pergunta, pô, mas é um campo estranho realmente. A distância ele é constante, né? Aí você fala, e no laboratório? Nunca vou conseguir criar então um campo desse tipo. Aí que vem o papo, né? Existem aproximações que você pode criar no laboratório para criar esse tipo de campo. Você pode, por exemplo, criar um capacitor de placas paralelas. Não é o mesmo campo, lógico, mas também é um campo que é constante na região do espaço. Quando você cria um capacitor, você tem uma área finita, né, dos planos do capacitor, e naquela região ali o campo é aproximadamente constante. Só não fica mais constante se você for o quê? Para a borda ali do capacitor, né? Aí tem aqueles efeitos de franja que a gente fala.
E é muito complicado calcular o campo nesses efeitos de franja. Então, apesar de ser um problema meio ilusório, né, com a distribuição de carga infinita que gerou um campo que é constante, você pode aplicar ele em alguns problemas. Tá? Existem várias aplicações. Talvez nas notas, na lista de exercícios, vocês estudem algumas dessas aplicações. Tá? Bom, esse é um problema interessante. Se você não ficou confortável com a escolha da minha superfície gaussiana, tente escolher outra, né? Pega um cubo, paralelepípedo, na verdade, tanto faz. Você vai ver que o resultado vai ser o mesmo. Vai ser o mesmo. Perfeito. Esses foram os 3 exemplos, tá? O livro também discute, não no nível mais tão aprofundado como eu falei, mas vale a pena vocês darem uma lida para ver como o Griffiths ele trata esses problemas e comparar com as notações que a gente está utilizando. Vale realmente a pena. Ok, vamos partir para o nosso próximo conceito, que é o rotacional do campo elétrico. Esse aqui vai ser o nosso ponto de partida para começar a discutir trabalho, energia, que é um conceito extremamente interessante na eletrostática. Ok, a gente viu que se você tem uma distribuição do sistema lá que tem carga aqui, que cria um campo, o campo está em todo espaço e você escolhe uma posição qualquer dentro desse sistema e você calcular o divergente do campo naquela posição, R, você pode ter duas ocasiões. Se não tiver, se a posição que você escolheu não tiver nenhuma densidade de carga ali, o divergente ali é zero. E se tiver uma densidade de carga naquela posição, o divergente é ρ, ou seja, a densidade de carga naquela posição dividido por ε0. Né? Foi isso que a gente deduziu na última aula. Então, essa é a equação que caracteriza o divergente do campo elétrico. Existem basicamente dois tipos de derivadas vetoriais que a gente aprende. Uma divergente e a outra é o rotacional. Então, a pergunta óbvia é, e se eu escolher uma posição aqui nesse sistema e calcular o rotacional do campo elétrico naquela posição? O divergente e o rotacional eles têm umas visões geométricas, né, da distribuição de linhas de campo, que você já deve ter visto no curso de cálculo. Né? Geralmente, quando o seu campo vetorial ele tem uma circulação, né, isso implica que o rotacional ele não é zero, e se o teu campo tiver um comportamento meio que radial, de fonte, né, ele está saindo do campo vetorial de certo ponto, então a gente sabe que o divergente naquele ponto em geral não é diferente de zero. A gente estuda isso em cálculo, né? Então não estou entrando em detalhes nessa parte geométrica do divergente do rotacional. No livro texto, no capítulo 1, vocês podem ver uma discussão mais interessante. Enfim, se você calcular o divergente, pode dar zero se não tiver densidade de carga naquele ponto, ou pode dar o valor da densidade de carga de ponto dividido por ε0. O rotacional do campo sempre vai ser zero. Na eletrostática, tá? Lá na frente, aí, se a gente chegar, mas com certeza vocês vão ver no curso, que se os campos podem variar no tempo, né? Então o divergente do campo não é mais, o rotacional do campo elétrico não é mais nulo. Ele tem uma relação com o campo magnético. Muito interessante também. Mas o rotacional do campo elétrico na eletrostática é sempre nulo. Por quê? Né? Ou como a gente demonstra isso? Bom, existem várias maneiras, tá? A gente já chegou numa equação para o campo elétrico, criada por uma distribuição de carga conhecida, que era essa daqui. O campo elétrico na posição R era dado por 1 sobre 4πε0 e via uma integral no volume da densidade de carga, que é essa integral aqui. Botei a R' aqui, que é a variável de integração. E aqui você tinha o R chapéu e aqui R ao quadrado. E aqui o elemento de volume de integração. Né? Uma equação lá na primeira aula, eu acho. Então, se você quiser brincar, lembra que o R vetor é R menos R'. Né? Então, R ao quadrado, tá aqui. O R chapéu
é R menos R' dividido pelo módulo de R menos R'. Então, essa quantidade que está na integral depende de R e depende de R'. R' é a variável de integração. E o R é a variável onde eu estou calculando o campo elétrico. Então, se você quiser, você pode pegar o rotacional direto dessa equação. Você pode tomar o rotacional do campo elétrico numa posição R. Então, o rotacional está sendo tomado com relação à variável R que não tem linha. Então, em geral, a gente pode escrever um índice aqui só para lembrar disso. Então, como o rotacional é na variável que não tem linha e a integral é na variável que tem linha, eu posso entrar com o rotacional nessa integral, sem problemas. A densidade de carga está na variável linha, não vai ser atuada pelo rotacional. E eu fico com o rotacional de R chapéu dividido por R ao quadrado. E aqui o elemento de volume ali. E aí, se você gosta de cálculo, de brincar com essas propriedades vetoriais, você pode demonstrar que esse rotacional é nulo. Tem várias maneiras de fazer isso. A mais simples talvez seja escrever o rotacional, lembra o rotacional na variável R, né? Tá aqui. A mais simples que eu acho é escrever o rotacional em coordenadas esféricas. Aí, ó, você vai ter que olhar aquela tabela lá, como é a forma do rotacional em coordenadas esféricas. Então já cola aí na parede que você estuda, na tua frente, assim, todas essas... Imprime as 3 últimas folhas do livro texto, vocês vão ver lá. E você já olha, já vê que é zero. Tá? Então isso aqui de fato é zero. Essa é uma das maneiras de você demonstrar que o rotacional do campo elétrico é sempre nulo. Tá? Existem outras, mas essa é a mais simples. Então essas duas equações formam a base da eletrostática. Tudo que a gente vai fazer daqui para frente é estudar as propriedades dessas duas equações. Então veja que o campo elétrico ele é um campo muito particular. Não é todo campo vetorial que é um campo elétrico. Para ser um campo elétrico, o rotacional do campo tem que ser zero em cada posição do teu sistema e o divergente dele tem que estar relacionado com a densidade de carga naquele ponto onde você está calculando o divergente. Se você tem uma esfera, como foi o primeiro exemplo que a gente fez hoje, a gente tem uma esfera uniformemente carregada. Se você calcular o divergente do campo dentro da esfera, você tem que obter a densidade de carga dividido por ε0 naquele ponto. Se você calcular o divergente fora da esfera, você vai obter zero. E se você calcular o rotacional dentro da esfera e fora da esfera carregada, vai ter que ser zero em todos os pontos. Então, ele é um campo muito particular. Note que, né, do ponto de vista matemático, isso aqui representa uma equação, mas essa daqui representa 3 equações, porque essa é uma equação vetorial. Então tem um vetor e, lógico, para ser correto, poderia escrever isso aqui. Isso aqui é um vetor, ó. Isso aqui é um vetor nulo. E a gente sempre escreve o nulo só com zero, né? Mas isso aqui é um vetor, isso aqui é um vetor. Então eu tenho 3 componentes, igualado a 3 componentes, tenho 3 equações. Então isso aqui representa um conjunto acoplado de equações diferenciais parciais. E nesse nível vocês não tiveram um curso de equações acopladas de equações acopladas de equações parciais. Vocês talvez tenham visto alguma coisa de equações acopladas, equações ordinárias. Então é complicado o comportamento do campo elétrico para você resolver esse sistema de equações. Então o que a gente vai fazer daqui para frente é tentar criar ferramentas para facilitar o cálculo do campo. Só isso. Nosso problema continua sendo, dada a necessidade de carga, como é que eu calculo o campo fora do espaço. A gente acabou de ver a lei de Gauss, que pode ser útil, mas ela é útil em poucas situações. Quando você tem uma esfera, um cilindro, um plano, um elipsoide, já é bem complicado a elipsoide, mas dá para resolver e acabou. Você não faz mais nada com a lei de Gauss. A gente vai precisar de ferramentas mais poderosas para resolver problemas que estão mais conectados à física, ao mundo real. Perfeito? Então eu quero dar o primeiro passo, tá, nessa direção e puxar uma ideia de que vocês já devem ter visto também em cálculo, que é o fato de que se
o rotacional do campo é nulo, no caso do campo elétrico, mas isso é válido para qualquer campo vetorial. Se o rotacional do campo é nulo, então vocês lembram que você sempre pode escrever o campo cujo rotacional é nulo como gradiente de uma função. A gente vai fazer exatamente isso. Só que a gente vai escrever assim, em vez de botar o gradiente de uma função, eu vou botar um sinal de menos antes. E vou botar aqui a função como sendo um v, que vai ser um v que depende da posição. Ah, por que você colocou esse menos? Convenção. A gente vai ver que existem algumas vantagens. Posso colocar o menos? Você concorda que eu posso? Continua sendo rotacional nulo? Continua. O sinal de menos não vai influenciar nada. Então, beleza. Engole isso aí e vamos para frente. Tem algumas vantagens de botar o menos, a gente vai ver. Tá? E essa função aqui, que é o que eu chamei de v, estou seguindo o livro texto, tá? Ele é um campo escalar. Campo então ele é diferente do campo vetorial. O campo escalar ele te dá um número a cada posição do espaço. Então você escolhe uma posição do espaço, que é um vetor, que tem 3 componentes, e ele vai te dar um número escalar naquela posição. O campo elétrico, né, a gente já viu, dá 3 números. E esse campo escalar, que ele apareceu da maneira que a gente definiu aqui, ó, ele apareceu de uma maneira muito matemática, né? Será que ele tem uma física por trás? Qual é o significado físico desse campo V? O campo elétrico já nem tem um significado físico assim nesse nível que a gente está muito forte, porque ele apareceu porque o conceito de força, né, de ação à distância, não era tão bom, mas força é algo que a gente tem uma intuição física. Força é o que? A gente sente a força, a gente aplica uma força. Aí vamos trocar o conceito de força por campo. Aí entrou o campo elétrico, que já é um negócio que preenche todo o espaço, não sei o que. E agora eu estou trocando por um outro campo, que é esse V, que é um campo escalar, nem é campo vetor. Então a gente vai precisar estudar qual é a física desse campo V. Será que eu posso associar ele com alguma coisa? A gente vai ver que sim, né? Ele está associado a várias coisas. E ele vai ser chamado de potencial eletrostático, né? Ou potencial elétrico. Mas vamos desenvolver a linha de raciocínio para chegar lá, para chegar até essa definição. Por enquanto, ele é simplesmente um campo escalar matemático, onde eu defini o campo elétrico dessa maneira. Né? Se você tomar o gradiente desse campo e botar o sinal negativo, você obtém um campo elétrico. Então, para mostrar o significado real desse campo V, a gente vai precisar relembrar um conceito que na verdade é uma grandeza, que é o trabalho feito, né, executado por uma força F. Então, essa discussão não precisa nem ser aplicada ao eletromagnetismo, tá? É uma discussão puramente mecânica. Vamos só relembrar para ter certeza que a gente está falando da mesma coisa. Vamos supor que uma partícula se desloca numa certa trajetória. Então, eu vou colocar aqui a origem do sistema de coordenadas nessa posição. Eu vou dizer que a partícula inicialmente estava aqui, nessa posição descrita por um vetor RI, e ela foi até essa outra posição descrita por um vetor RF. Então, ela saiu dessa posição e veio para essa, e ela fez isso através de uma certa trajetória, que é uma linha aqui ordenada, que tem um sentido. Tá? E durante essa trajetória daqui para cá, obviamente, várias forças podem atuar nessa partícula. Como exemplo, vocês podem deixar na cabeça aí, o sistema mais estudado no ensino médio, que é o do bloco no plano inclinado. Então você pega um bloco, coloca em cima do plano inclinado e ele vai fazer uma trajetória até o final do plano inclinado. E durante essa trajetória, várias forças podem atuar sobre ele. Pode atuar a gravidade, toda posição a gravidade aponta para baixo. Pode atuar a força normal do plano. Então, em cada ponto durante a trajetória, a força normal atua nessa partícula. Se o plano tiver atrito, você tem a força de atrito, né, se opondo ao movimento em cada
Em cada passo que a partícula dá, a força dele está atuando. Você pode dar uma força externa, eu posso colocar uma força com o meu dedo, e aí cada posição ela vai ter uma força, etc. Você pode ter várias forças atuando na partícula para ela sair daqui para aqui. De fato, você tem que ter uma força, né? A força resultante é diferente de zero, senão ou ela estaria parada ou em movimento retilíneo uniforme, né? Então tem que atuar um monte de força durante esse movimento. Então vamos fazer o seguinte, vamos supor que você escolha uma dessas forças aí, e você olha o papel dessa força em cada posição da trajetória. Então você vai pegar a trajetória, vou colocar ela aqui de novo, só porque eu vou fazer outro desenho. Tentei desenhar igual aqui. Então a partícula sai daqui, que é a posição inicial, e vai para a posição final. E vamos supor que você divide esse caminho aqui em vários pedacinhos. Vários pedacinhos de tamanho igual, dl, chamado dl. Então dl é um elemento de comprimento, em unidade de metro, tá? Unidade de metro. E aí você faz o seguinte, você olha, por exemplo, o valor da força que está sendo atuada na posição inicial RI. Olha a força que está aqui. E vamos definir um vetor unitário novamente. Olha só como eu estou definindo as coisas. E eu vou chamar da mesma letra N que eu chamei lá na frente. E esse vetor unitário ele vai ter a seguinte propriedade. O módulo dele é 1, porque ele é unitário. A direção dele vai ser a mesma direção para cada ponto dessa trajetória. E o sentido dele vai ser no sentido da trajetória. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nessa posição o vetor N vai estar para cá, aqui ele vai estar para cá, aqui vai estar para cá, aqui ele vai estar para cá, aqui ele vai para cá, para cá, para cá, para cá. Tá vendo? Em cada pontinho da trajetória, o vetor N é como se ele fosse a velocidade. Como se fosse, não é velocidade, tá? Mas é um vetor que em cada ponto da trajetória ele está apontando tangencialmente a trajetória. Então vocês estão vendo que em cada posição da trajetória o vetor N está mudando. Aqui ele está apontando para cá, aqui ele está apontando mais para baixo. Então o que eu quero dizer é que o vetor N é uma posição da trajetória. Defini o vetor N, beleza. Então voltamos para cá. Então olha o valor da força nessa posição inicial. Faz o produto interno com o vetor N nessa posição inicial. E multiplica pelo elemento de tamanho aqui dl. Aí você vai obter o que? Um número. Aí eu digo para você, guarda esse número, faça esse mesmo processo para todos os pontos da trajetória, até chegar no ponto final, que vai ser a força nessa posição R final, produto interno com vetor N da posição R final, dl. Você vai ter uma porrada de número aí, né? Infinitos. E aí soma todos eles. De novo, o que é somar todos eles? Fazer uma integral. Então o que eu estou dizendo para você é, vamos chamar essa trajetória de C. Então você vai fazer uma integral no domínio C da força em cada posição da trajetória, produto escalar N em cada ponto da trajetória dl. Isso aqui é um número, concorda? Vai te dar um número no final, positivo, negativo, zero. E a gente chama esse número de W. E ele é chamado de trabalho. Esse número aqui é chamado de trabalho feito pela força F. É mais comum encontrar essa notação aqui. Vocês já devem conhecer. Tá? Isso aqui é a mesma coisa que eu acabei de falar. Se você identificar esse dr com o meu vetor n chapéu vezes dl. Mesma coisa, é o trabalho que a gente aprende em mecânica e em física 1. Perfeito? Então dá para a gente ter certeza que a gente está falando da mesma coisa. Então, o que a gente vai fazer é aplicar esse conceito de trabalho, né? O trabalho feito por uma força F, numa carga, numa partícula que faz um certo percurso na presença de um campo elétrico. E a partir daí, eu vou colocar o significado físico desse campo escalar V. Então, esse campo escalar V ele vai ter uma relação muito
próxima no trabalho de uma força e, consequentemente, depois a gente vai ver com a energia do sistema. Então, eu quero fazer isso com muita calma, tá? Então, eu vou terminar essa aula por aqui. Na próxima, a gente já começa a aplicar essa equação numa partícula que tem uma certa trajetória na presença de campos, tá? E aí vai entrar o conceito do potencial elétrico. A gente vai ver que a força é uma força conservativa, que já está bem óbvio pela nossa análise. Tá? E daí, a partir daí a gente continua. Então vou finalizar por aqui.